dessa década de 2001 a 2010 até agora esse segundo plano, eu acho que o avanço é considerável, assim, porque o mais fundamental de tudo é que se consolidou, né, nessa CONAI, né, agora, anterior, né, se consolidou a política de formação na educação básica e a formação de professores, inclusive, né, se tomou aí como uma política de Estado e não de governo. A elaboração, então, desse atual plano implica, né, assumir compromissos, né, que são fundamentais, né, como, por exemplo, o esforço contínuo de eliminar as desigualdades sociais, né, que são históricas no país, né, e as metas, então, que são 20 metas, né, elas são orientadas para justamente se enfrentar às barreiras para o acesso e a permanência. A CONAI, como uma Conferência Nacional de Educação, que agora se pretende que ela tenha uma periodicidade, né, mais constante, é o local onde se reúne, né, essa comunidade para o exercício da cidadania. E há metas que são estruturantes, né? São praticamente 9, 10 metas das 20 que são consideradas pela ANPAE metas estruturantes, porque elas têm, então, esse objetivo de garantia do direito à educação. Grupo, né, de metas, aí então já são 2 metas, a número 4 e a número 8, que tratam especificamente da redução das desigualdades, que tem a ver então com a valorização da diversidade.
o terceiro bloco de metas, e aqui tem uma questão muito interessante, é as metas relativas à valorização dos profissionais da educação. Nós temos aqui 4 metas, 15, 16, 17, 18, né, que são metas relativas à valorização dos profissionais. E são metas consideradas estratégicas, ou, né, para que as outras metas do plano sejam alcançadas. Bloco, então, o quarto grupo, né, que esse documento da ANPAE se refere, são 3 metas, né, apenas 3 metas, mas 3 metas também muito significativas, que são relativas ao ensino superior. A gente ainda tem 2 metas que não entraram em nenhum desses grupos, mas que elas são metas fundamentais, que são as metas 19 e 20 do plano, né? Muito bem, 550 bilhões de reais. Mas como repartir esses recursos dentro da Federação Brasileira para garantir maior igualdade na oferta educacional? Isso é tão importante quanto o volume de recursos. Então, a gente tem uma referência de volume de recursos necessários. Só que nós vivemos num país em que vicejam, enfim, muitas desigualdades, né? Regionais, étnico-raciais. Dentro de um mesmo estado a gente tem muitas desigualdades entre municípios, né? Então, um desafio muito grande na implementação do Plano Nacional, na concretização do Plano Nacional de Educação 2014-2024 é de garantir maior igualdade nas condições de oferta educacional. E isso significa a gente perguntar como é que vamos repartir o recurso para garantir essa igualdade maior. Porque então, em junho de 2014, né, o Plano Nacional foi transformado em lei, né, a Lei 13.005, de junho de 2014, e os estados e municípios passaram a ter um ano a contar dessa data para elaborarem, né, os seus planos e submeterem ao Conselho, né, ao Conselho Estadual, né, a aprovação. Foi composto um grupo executivo para, né, atuar
na elaboração de uma proposta de plano que fosse depois, né, que fosse submetido ao Conselho Estadual para aprovação e depois o Conselho enviando para a Assembleia Legislativa. Então esse grupo, aí eu vim fazer parte desse grupo executivo em função de que houve a previsão de uma vaga, né, de titular e de suplência para as instituições de ensino superior do Estado. Nós tivemos então em 2014, já no início do ano, a formação do Fórum Estadual de Educação, inclusive com um documento legal, né, o governo do Estado, na oportunidade, aprovou uma portaria com a constituição de todos os segmentos da educação do Rio Grande do Sul a participar desse fórum. E nós tivemos durante todo o ano de 2014 reuniões, né, coordenadas pela Secretaria de Educação, uma posição da Secretaria na época muito firme, muito cooperativa, e essa coordenação do fórum conseguiu de fato articular os diferentes segmentos da educação do Rio Grande do Sul. Na verdade, nós trabalhamos até dezembro de 2014, foi então 6 meses, de junho de 2014 a dezembro. O grupo executivo então elaborou essa proposta, né, e enviou ao Conselho Estadual. E o Conselho, ainda em dezembro, aprovou por unanimidade o plano e enviou à Assembleia Legislativa. Mas, de qualquer forma, nós tivemos assim, a satisfação de participar do Conselho Estadual de Educação de uma forma bem protagonista, seja durante todo o processo, né? E também um trabalho muito importante de conselheiros deste conselho que trabalharam na finalização, né? Na conclusão, que não é fácil, a partir de uma conferência, conseguir, enfim, organizar o texto tão interessante que foi o texto que foi para a Assembleia Legislativa. E depois, então, em 25 de junho, né, uma audiência na Assembleia, aberta ao público também, para aprovação, né, do plano. O primeiro passo para a construção do plano de Porto Alegre foi a constituição de uma comissão executiva, assim, né, que tinha representantes do Conselho Municipal e da Secretaria, né, e que isso foi instaurado lá em final de 2013, né. E daí, assim, teve algumas trocas de pessoas, até em função de saída para a escola, vinda da escola para a Secretaria. E daí em 2014 a gente começou a produzir uma análise, né, da situação de Porto Alegre com os indicativos que se tinha, né, do que seriam as metas do Plano Nacional. Então o Conselho e a Secretaria organizaram mesas temáticas, né, considerando os eixos, né, educação infantil, ensino fundamental, educação especial, diversidade, assim por diante. E nessas mesas, que eram abertas ao público, né, em geral, a gente trazia pesquisadores, teve muita gente da URGS, né, que participou, fazendo essa análise a partir da meta estabelecida, como é que via o retrato do território de Porto Alegre, e tentando pensar também nessas questões teoricamente e também em relação aos dados que se apresentavam. E na mesa também tinha daí os representantes, os gestores, né? Então tinha sempre uma representação da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria do Estado, né, participando. A participação do Conselho, além da direção do Conselho que participou durante todo o processo, né, as comissões de trabalho que englobam não só conselheiros, mas também assessoria pedagógica, participou ativamente de todas as comissões de trabalho, porque depois que se instituiu a comissão e que se viu a necessidade de que esse plano não fosse um documento iluminado pelo aquele grupo de pessoas que era pequeno, né, o documento base ele precisava passar por vários outros setores, e aí foram convidados várias
aí foi instituído novas comissões, por portaria também, comissões temáticas para cada eixo, né? E nesses eixos houve uma ampliação bem boa, participativa da sociedade, que englobou fóruns, inclusive da diversidade, da inclusão escolar, entidades de classe, institutos, né? E também escolas, né? Algumas escolas que se apresentaram para participar do processo também tiveram seus nomes, assim, pessoas, né? na comissão. O nosso plano ele ficou com 23 metas. O que são as 3 metas extras em relação ao que estabelece o nacional? São 2, né? Uma da educação infantil, né? Uma trabalhando a questão da avaliação da educação infantil, a outra da regulamentação, né? Das escolas, e a terceira meta extra, né? Que trabalha com a diversidade, né? A educação dos direitos humanos e respeito à questão de gênero, etnia, orientação sexual. Fora algumas situações assim de algumas estratégias e metas que foram modificadas, né? O saldo total da aprovação do plano é de que ele foi um plano, né, bem positivo para o município de Porto Alegre. Nós começamos a fazer um diagnóstico da nossa rede. Nós sabíamos que nós teríamos que construir o Plano Municipal de Educação. A gente sabia disso. Na verdade, um diagnóstico, realizamos junto às comunidades escolares, um grande diagnóstico para conhecer mais de perto quem são os nossos estudantes, quem são os professores e os pais que frequentam e que estudam as crianças na rede municipal. E nós começamos a pensar na conferência, um pé na conferência e outro pé no plano. Porque tudo aquilo que nós íamos levantar como propostas e traçadas como princípios e diretrizes, a gente já sabia que tinha que subsidiar, isso ia servir para subsidiar o Plano Municipal de Educação. A importância, no caso, de todo esse processo, desde lá da etapa inicial, né, que começou nas escolas, veio assim a pedido, né, da Secretaria da Educação, a gente começou a se mobilizar nas escolas, articulando com os pais, com toda a comunidade em geral, né. A gente está conseguindo mais a participação dos pais. Inclusive, a gente tem, no caso, a gente está reestruturando o pátio, reestruturando várias partes da escola com essa participação dos pais. Os pais estão vindo mais para a escola. Então, eles têm maneiras diferentes de estar colaborando conosco. No meu ponto de vista, no meu caso, é importante esse plano, né? Porque assim, se tu bota o teu filho na parte da manhã aqui já da escola sustentável, que ela fica o dia todo, os pais podem trabalhar tranquilo, não ter aquela preocupação, né? Meu filho está lá em casa sozinho, né? E eu estou aqui, né? Então, isso é uma boa, né? Tem o projeto Liderança, ele está dentro de uma das estratégias, de uma meta, que não é o projeto Liderança em si, é o protagonismo juvenil. Ele é uma das estratégias, eu acho que isso vai ser bem importante nas escolas, que já vai acontecendo e vai continuar. Foi um momento muito importante para todos os nossos alunos da rede municipal, né? Porque esses alunos tiveram vez e voz agora, né? Eles puderam colocar as suas ideias, seus anseios, seus desejos, né? Nos chamou a atenção que uma menina disse que o sonho dela era ter uma escola com flores. E na época o nosso jardim da escola realmente estava um pouco assim, já com o tempo, aquela coisa, as florzinhas já tinham murchado, a gente tinha plantado só grama. E aí, nesse processo, a gente, então se ela está trazendo isso, é uma coisa que eles estão querendo. E a gente fez uma conversa com as famílias e ampliamos isso ali a nível de todas as turmas, não só dos maiores. E a comunidade veio para dentro da escola fazer esse plantio de flores e o jardinamento da escola, né? O que mais me chamou a atenção, né, no processo todo, justamente foi essa participação efetiva
de toda a comunidade escolar. Porque assim, ó, tu passa durante os anos, né, tu tem um aprendizado nessa questão de construir documentos, né, mas pela primeira vez na Secretaria de Educação de Lajeado, a gente percebeu assim, ó, efetivamente a participação da comunidade escolar local em primeiro lugar. O regime de colaboração e de cooperação, ele está definido já desde o plano anterior, né? E isso é o que nos cabe, né, nessa nova década, como um grande desafio para se pensar, né, e se implementar as políticas na educação. É um desafio porque a gente tem que ter o compromisso de fazer com que isso aconteça, né? Que esse regime de colaboração e cooperação entre União, Estados, municípios, Distrito Federal, né? E mesmo no interior das escolas, né? Das escolas públicas, né? No sistema, né? De educação básica e nas redes, é importante que a gente observe, né? Que esse princípio está valendo, vamos dizer assim, né? Um trabalho cooperativo e colaborativo, né? Entre professores e alunos, entre professor e gestores, né? da escola. Então é um princípio que se pode pensar enquanto projeto, né? Mais amplo, mas também se pensar nas relações de trabalho, né? No interior de uma escola, por exemplo, ou no sistema, ou nas redes, né? Então, para mim, essa questão de fazer um trabalho participativo é uma alegria muito grande, é uma satisfação como professora e como gestora também, porque a gente vê as pessoas dizerem o que elas querem e aonde que nós podemos melhorar e como nós podemos construir para que nós tenhamos os adultos que nós queremos. Isso está colocado agora como um direito, né? E como um dever do Estado, um direito para nós educadores, né? E um dever do Estado de garantir as condições, né? De participação, né? Da sociedade civil como um todo, né? Da sociedade educacional, estudantes, pais, família, né? Participarem desse processo de implementação desse atual plano.